E quando se fala em manejo, em retirada de árvores, há toda uma preocupação com esse patrimônio. De que forma que é feita essa seleção das espécies, né, das unidades que precisam ser retiradas? Eu acho que é importante lembrar, né, que a FEENA ela foi criada lá em 1909, é uma floresta majoritariamente plantada. Ao longo do tempo, ela virou uma unidade de conservação de uso sustentável, em 2004, para ser mais exato. E há uma equipe técnica que, por meio da avaliação da sanidade dos indivíduos, a questão da inclinação, inclusive indivíduos mortos em pé com risco de queda de galhos, entraram nesse levantamento e nesse mapeamento. É uma ação que está prevista no plano de manejo da unidade de conservação e como obrigação, ela foi pactuada pela Fundação Florestal junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Existe todo um trabalho técnico para se avaliar a condição dessa árvore, se existe risco de queda. Você até já comentou que algumas já estão mortas e precisam ser removidas, porque há um risco também para as pessoas que circulam pelo espaço. Exatamente. A gente, com os indivíduos que a gente já removeu nesse trecho, nesse período de 2 semanas, alguns estavam aparentemente saudáveis, porém com uma inclinação acentuada no sentido da via. E a hora que a gente efetivou o corte, a gente viu o tamanho do oco que estava por dentro daquela árvore específica. Então, é um levantamento detalhado e é uma ação prevista no plano de manejo da unidade de conservação. Acho que é importante reforçar isso, porque parece que às vezes a gente está fazendo alguma ação à revelia da vontade e não é bem isso. Existe um amparo técnico legal para a realização desse trabalho. Exatamente. E conforme você comentou, né, Carlos, a maioria não se trata de árvores nativas. A maioria não são árvores nativas, são eucaliptos. Tem algumas espécies nativas, porém elas são consideradas exóticas, regionais. E parte do material que está sendo removido não dá aproveitamento comercial. É mais trabalho e menos satisfação, vamos dizer assim. Você não consegue comercializar essa madeira para reverter em recursos para a própria floresta, por exemplo. Por exemplo, as palmeiras. A gente removeu algumas palmeiras que estavam com o oco significativo, mas esse material não tem nenhum tipo de interesse. Não tem, é só trabalho mesmo. O que é possível comercializar, há uma venda dessa madeira. O que for ideia de aproveitamento comercial, que são toras de eucalipto e lenha proveniente do eucalipto também, a gente vai fazer licitações públicas e vai disponibilizar esse material para venda. No caso do eucalipto, qual é o tempo médio de vida? Chega um momento que ele tem que ser removido. A gente está entendendo que são indivíduos muito antigos, alguns não tão antigos, mas por condições de saúde eles acabaram se comprometendo. Eu já fiz essa fala anteriormente. Nasce, cresce, fenece e morre. Eu acho que esse tem indivíduos ali de 80 anos até de 100 anos, mas essa questão, estão mortos em pé, precisam ser removidos. Se fosse um espaço isolado, né, não haveria necessidade, a própria natureza vai se remanejando ali, mas como se trata de um local de visitação, há uma preocupação também em relação à segurança. Sem dúvida, inclusive alguns indivíduos que inicialmente tinham sido mapeados, como a gente avaliou que o risco dele para o trânsito de pessoas, veículos, é mínimo, porque relacionando ao impacto que ele pode causar na queda, a gente resolveu não mexer. Não mexer. Exatamente. Agora, para poder fazer esse trabalho de remoção das árvores, são árvores de grande porte, é preciso interditar, fechar a floresta para que não aconteça risco também de alguém estar passando lá pelo local, passar em um local proibido durante as obras. Nesse caso, Carlos, como é que tem sido o funcionamento, a abertura da floresta para os visitantes? A gente está fechando a floresta com relação ao manejo de determinados segmentos. Como a gente está trabalhando no segmento principal de acesso ao uso público, a floresta está fechada durante a semana. Acreditamos que se tudo der certo, a partir da próxima semana, a gente já vai conseguir terminar esse trecho e aí a gente vai fechar ela parcialmente. Aos finais de semana, a gente está se preocupando em deixar ela aberta para visitação pública e a partir da próxima semana a gente começa a abrir a janela aí de oportunidades para abrir também durante a semana. Aí vão ser fechados somente os locais específicos onde as árvores serão removidas. A gente vai fechar parcialmente. Por exemplo, quando a gente estiver trabalhando na trilha da saúde, a área de uso público está aberta e a trilha estará fechada.